Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem para o coração. E nesta oportunidade eu quero refletir com cada um de vocês sobre o tema o perigo do pecado. O perigo do pecado. Então, para começarmos a nossa reflexão, eu gostaria de ler Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz assim: Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós, assim ele não vos ouvirá. Em primeiro lugar, vamos entender o que é pecado. Pecado nada mais é do que errar o alvo. Quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, desobedeceram à ordem de Deus para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles erraram o alvo, isto é, cometeram um pecado e trouxeram sobre eles, Adão e Eva, e sobre toda a sua descendência, o preço do pecado. Trouxe sobre toda a sua descendência a morte, tanto física como a espiritual. A morte física nós conhecemos bem, que é aquela que quando a parte que Deus nos deu, que é o fôlego, o sopro de vida, o nosso espírito, a nossa alma, quando ela deixa esse invólucro, quando ela deixa este corpo, nós fisicamente morremos. Só que a Bíblia diz que todo aquele que está fora de Jesus Cristo, está fora da presença de Deus, está morto no seu delito e no seu pecado, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. É só você conferir que todos os seres humanos que não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador estão mortos espiritualmente no pecado. Tanto no pecado da descendência adâmica, quanto no seu próprio pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. Quando Jesus Cristo se manifestou, ele não nasceu, ele não viveu, ele não pregou, ele não morreu na cruz, ele não ressuscitou para institucionalizar feriados especiais. Ele não morreu, ele não ressuscitou para realização de celebrações, de troca de presentes, de festas, de cânticos, de comida, nada disso. A Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo e para pagar o preço da nossa redenção, da nossa salvação, do nosso perdão. É só você ler isso lá em Romanos capítulo 3, 4, 5, 6. Você vai encontrar isso em Colossenses 2 e 3. Jesus Cristo se manifestou para rasgar o escrito de dívida que havia contra nós e cravá-lo na cruz do Calvário, assim nos dando perdão e salvação. Então, meu querido e meu amado irmão, todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, recebe gratuitamente o perdão de Deus.
Isso está lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 10, que pela graça sois salvos mediante a fé. E para você ser salvo, você tem que ouvir da palavra de Deus, conforme Romanos capítulo 10, e ao ouvir da palavra de Deus, o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, conforme está registrado lá em João capítulo 16. Então, meu querido e meu amado, a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos capítulo 4, 5 e 6, algumas coisas muito importantes. Primeiro, que nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor está debaixo da graça de Deus. Com isso, o pecado já não tem mais domínio sobre ele. Por isso, o apóstolo João vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 2, que todas essas coisas foram escritas, ou seja, a palavra de Deus foi-nos escrita, foi-nos deixada para que nós não pequemos. Mas, se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. E é aqui que eu quero parar na questão do perigo do pecado. Um dos grandes perigos do pecado é a culpa. Porque toda vez que nós pecamos, toda vez que nós erramos o alvo, naturalmente a palavra de Deus diz que nós entristecemos o Espírito. E ao entristecer o Espírito, ele vai tocar nos nossos corações. E ao tocar nos nossos corações, nós vamos nos sentir, não incomodados, mas nós vamos nos sentir entristecidos, nós vamos nos sentir quebrantados. Por quê? O próprio apóstolo Paulo deixou isso muito bem claro quando ele disse que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer estava toda hora na sua frente, ele cometia. Então, mesmo uma pessoa que aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mesmo esta pessoa que recebeu o perdão e a salvação de Deus, ele pode e vai pecar. É impossível um ser humano na face da terra que viva sem pecado. Mas também alguém que foi salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus não vive na prática do pecado. Este é um grande problema e é uma grande mentira, é algo perigoso que nós temos que tomar cuidado. Pecar, sabemos que vamos pecar. E João capítulo 1, versículo 9 diz que quando você pecar e for tocado pelo Espírito, arrependa-se, confesse o seu pecado, pois Deus é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda injustiça. E lembre-se, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, se Deus disse, se você se arrepender e você pedir perdão, ele vai te perdoar, tenha certeza, Deus vai cumprir esta promessa. Tanto é que Miqueias, lá no capítulo 7, versículo 18 e 19, ele vai dizer que Deus restaura o pecador, que Deus transforma a vida do pecador, e Miqueias vai dizer no versículo 19 que Deus lança o pecado confessado ou confesso no fundo do mar e nunca mais se lembra. Então, meu querido amado irmão, creia que em Cristo Jesus os teus pecados foram perdoados.
todos aqueles que você confessou em Cristo Jesus foram perdoados. Se você cometer algum pecado, o Espírito Santo vai tocar na tua vida, você vai se arrepender e você vai pedir perdão. E aí você deve andar no Espírito, conforme Gálatas, capítulo... agora me fugiu o capítulo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 vai dizer bem claro que se você não quer viver na prática do pecado, se você não quer viver na carne, nos desejos, nas paixões concupiscentes da carne, você deve andar no Espírito, para que você seja liberto de tudo isso. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós não estamos mais debaixo da condenação e nem do peso do pecado, porque a graça do Senhor Jesus nos libertou. Mas isso não quer dizer que porque eu sou liberto da graça, pela graça em Jesus do meu pecado, não quer dizer que eu sou livre da condenação e da separação eterna de Deus, conforme está lá em Romanos capítulo 8. Isso não quer dizer que eu devo andar constantemente na prática do pecado. Eu devo sim estar revestido da armadura de Deus, conforme Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, e eu devo estar vigilante e sóbrio diante da presença de Deus, conforme Pedro escreve na sua primeira carta no capítulo 5. Estar sóbrio e vigilante, porque o diabo, o mundo todo, a nossa própria carne está constantemente militando, tentando nos fazer pecar para nos separar de Deus. E aqui Isaías deixa muito claro que quando há pecado na nossa vida, nossas orações não são ouvidas. E deixe-me falar mais alguma coisa. O Senhor Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso, que é uma oração maravilhosa que todos nós conhecemos, ele vai dizer bem assim: se você, no final da oração do Pai Nosso, ele vai dar uma pequena explicação, porque na oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas ofensas ou nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. Ou seja, perdão de pecados nós recebemos de Deus, mas também nós devemos perdoar aquelas pessoas que agiram errado contra nós, aquelas pessoas que nos machucaram, aquelas pessoas que nos feriram, aquelas pessoas que nos ofenderam, aquelas pessoas que nos perseguiram e nos perseguem. Nós devemos perdoar a todas as pessoas que falam até mal de nós. Porque Jesus vai dizer: se nós não perdoarmos a quem tem nos ofendido, como é que vocês vão esperar o perdão do Pai para os teus pecados? Isto quer dizer mais uma questão. O perdão é um ato de receber de Deus, mas é um ato também de dar a outra pessoa. Então, quais são os perigos que o pecado causa? Primeiro, o pecado causa separação. E toda vez que nós estamos separados de Deus, o salmista lá no Salmo 51 vai dizer que nós perdemos a alegria da salvação, nós nos sentimos sujos e nós nos sentimos enfermos e machucados. Então, este é um perigo. Como reverter essa situação? Confessando o nosso pecado. Segunda questão, o diabo vai vir toda hora te acusando. Ah, você fez isso, você fez aquilo outro. Por quê? A função do diabo é apenas roubar, matar e destruir. Ele não sabe fazer outra coisa. A palavra de Deus diz que o diabo só sabe acusar.
Só que a palavra de Deus que enquanto o diabo é acusador, Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso intercessor. E se você pediu perdão pelo teu pecado, Deus perdoou, jogou no fundo do mar e nunca mais se lembra. Então não carregue a culpa do pecado cometido, do pecado passado, seja ele qual tenha sido. Porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Tudo aquilo que erra, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus é pecado. Agora, tudo que nós cometemos de pecado nos é perdoado em Cristo Jesus. Creia nisso. Não carregue a culpa de pecado sobre a tua vida. Não carregue esta culpa, não permita que o diabo fique te acusando. Quando o diabo vier te falar, mas você cometeu isso e cometeu aquilo, aquilo outro. Eu tenho um amigo chamado Pastor Anésio, da comunidade Carisma, que alguns anos atrás, há mais ou menos uns 25 anos atrás, nós estávamos na casa dele no momento de oração. E depois que terminou a oração, nós estávamos conversando e o Anésio citou algo que é muito real e importante. O Anésio disse o seguinte, que quando ele comete um pecado, o Espírito falava com ele imediatamente pedia perdão a Deus e ele se levantava do lugar da onde ele pedira perdão como se ele nunca tivesse pecado. É assim que nós devemos nos sentir em Cristo Jesus. Quando o nosso pecado é perdoado, nós devemos lembrar que nós somos pecadores arrependidos, remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Então levanta e não fica se culpando por pecados antigos. Mas também fique atento para não viver na prática do pecado. Porque esse é um outro grande perigo. É a constante prática do pecado. E não é só pecados de adultério, fornicação, prostituição, homossexualismo, roubo, assassinato. Não, mentira é um pecado. Você que não consegue vencer a mentira, peça a Deus vitória e Ele te dará a vitória. Você que explode por qualquer coisa, você que fica iracundo, você que sente ódio, raiva, larga isso, porque isso também é pecado. Você não foi chamado para viver na ira, no ódio, na mágoa, no rancor. Você foi chamado para viver na alegria, paz e gozo do Espírito. Então viva assim e seja feliz. Então eu quero encerrar essa reflexão que já está ficando muito longa com a palavra de Deus que vai te dizer lá em Miqueias, como eu falei para você. Eu quero ler Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e encerro a minha palavra aqui. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da transgressão do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, sujeitará as nossas iniquidades. Tu, ó Deus, lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Então, seja feliz. Receba o perdão de Deus em Cristo Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador. Se você cometer algum pecado, lembre-se, o Espírito Santo vai tocar no teu coração. Arrepende-te, abandona a prática do pecado e pede perdão e Deus te perdoará. Não carregue culpa sobre você, sobre pecados passados que você já pediu perdão para Deus. Deus não te condena. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim diz Romanos capítulo 8, a começar do versículo 1. E lembre-se, se alguém pecou contra você, da mesma maneira que Deus te perdoou em Cristo Jesus, você que é de Jesus deve perdoar esta vida. Que Deus te abençoe,
que Deus dê um bom continuar de semana para você, que você viva na graça e na misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, que você viva a alegria do Espírito Santo e que você seja ricamente abençoado. É o desejo do pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo. E venha nos fazer uma visita. Praça Princesa Isabel, 233, Campos Elíseos, São Paulo, capital. É ali, bem em frente à estátua Duque de Caxias, bem facinho de chegar. Ao lado da igreja, a uns 200 metros, há um estacionamento que você pode deixar o teu carro lá com segurança, tá bom? E é um estacionamento gratuito, é só você dizer que está indo na igreja. Então, quartas-feiras, 19h30, domingo às 10h30 e 18h30. E não se esqueça, vem aí a Aviva Centro, a primeira conferência de avivamento da Primeira Igreja Batista em São Paulo, dias 26, 27 e 28 de fevereiro. Que Deus te abençoe, te guarde em nome de Jesus. Amém e amém.